Acho que a arbitragem foi muito ruim hoje no jogo, errou tudo praticamente, não deu cartão, parecia que não tinha cartão no bolso. Os retardos de jogo, ele pouco acelerou o time do Mirassol, teve o lance da expulsão, nem vou discutir a expulsão. O segundo gol do Mirassol, o pênalti para mim, extremamente discutível. E o segundo gol foi falta clara no Garro. O cara pisou no pé do Garro, como é que o VAR não chama? Não foi o mesmo lance, em seguida, 2 segundos depois saiu o gol do Mirassol. Péssima arbitragem. Hoje eu não sou muito de ficar falando de arbitragem, mas péssima, péssima. Não tem nada para elogiar da arbitragem. Não fez o jogo andar, isso não justifica a derrota. Mas assim, a arbitragem foi condescendente o tempo todo no jogo, com os atrasos e com a falta de coibir um cartão amarelo. Tanto atraso como faltas que o Mirassol fez, várias faltas para cartão amarelo, não deu uma. Segurão, puxa a camisa, agarra na cintura. Então arbitragem muito mal hoje. Diniz, boa noite. Alexandre Gimenez, Portal Meu Timão. Ô Diniz, não é novidade o Corinthians ser prejudicado pela arbitragem, especialmente no Campeonato Brasileiro. Ano passado, praticamente todo jogo sempre tinha uma questão aí para apontar da arbitragem. É possível fazer alguma coisa? Há uma conversa com a diretoria, com o Marcelo, com o presidente, ou infelizmente é algo que a gente tem que digerir a seco? Obrigado. O que der para fazer, eu tenho certeza que a diretoria vai agir para fazer. Mas não dá para ter arbitragem como a de hoje. E o VAR. Depois vocês talvez, não sei se vocês prestaram atenção na falta que teve no Garro no segundo gol. Absurdo, assim, o cara não chamou para tirar a expulsão e não chamou para anular o gol do Mirassol. Diniz, aqui Luiz Marques Rodrigues, Rádio Coringão. Além da arbitragem, gostaria que você fizesse uma análise da questão física do Corinthians, né? Algumas analistas atrás, o Ranieri falou que o time estava saindo daquele jogo contra o Vasco muito cansado, esperava que o time estivesse bem contra o Peñarol, e o time vai se repetindo. Esse tipo de jogo, a questão física cobra na questão do desempenho? É difícil a gente falar, separar as coisas. Eu acho que a minha queixa, os jogadores sabem disso, é a falta de concentração e de ânimo que a gente entrou no primeiro tempo. Eu acho que a gente não pode justificar o que a gente fez no primeiro tempo, somente nos 30 primeiros minutos do primeiro tempo, com a questão física. Se o time tivesse começado bem e fosse caindo, a gente poderia até justificar, mas eu acho que a gente, no primeiro tempo, tinha que ter entrado muito mais focado, muito mais determinado para ganhar o jogo, e foi ali que a gente perdeu a partida, na minha opinião. A questão física, obviamente, que em determinado momento ela cobra, a gente sabe disso, mas eu atribuo mais o primeiro tempo, porque o segundo tempo a gente voltou, era para a gente estar mais cansado, o time voltou melhor no segundo tempo. Se fosse uma questão só física, a gente teria que ter voltado pior no segundo tempo e não melhor como voltou. Obviamente depois com as trocas, alguns jogadores estavam sentindo, o time deu mais uma melhorada, mas eu não atribuo primeiramente a má atuação do primeiro tempo à questão física, não. Professor, aqui, Matheus Quintino, Rádio Craque Neto. O Corinthians agora, com essa derrota, entra na zona do rebaixamento, e no meio da semana você tem o jogo da Libertadores. Por mais que a Libertadores seja uma prioridade, como é que o time estar nesse momento na zona do rebaixamento pode atrapalhar essa preparação, esse foco na Libertadores também, pensando que o jogo contra o São Paulo também acaba tendo um teor mais decisivo também? Não, a gente vai pensar, vai avaliar com calma, ponderar todas as questões para escolher o melhor time para jogar na quarta e depois para jogar no São Paulo. A gente tem que pensar agora o que é melhor na quarta e, ao mesmo tempo, pela situação que a gente está no Campeonato Brasileiro, com essa derrota, também tem que fazer estrategicamente como a gente vai chegar no domingo. A gente vai saber avaliar. De quarta para domingo são 4 dias. Vamos ver como é que os jogadores vão estar para enfrentar o próximo jogo primeiro. As ausências do meio campo, né? O André, o Carrilho para dar opção ali na marcação e também para dar dinamismo, né? O André dá muito isso, né? De pegar a bola e carregar e estar sempre ocupando muitos espaços. Quanto isso interferiu, né? A ausência deles no desempenho do jogo para você? Eu não acho que isso foi o que interferiu, assim, individualizar a questão. Acho que o time como um todo, no começo do jogo principalmente, a gente entrou muito sem energia. Repito, para mim não é energia não é energia física, energia é psíquica mesmo. O interesse que a gente teve, a gente fez uma partida brilhante contra o Peñarol, principalmente no primeiro tempo, e
a gente tinha que ter entrado mais ligado. A postura do segundo tempo já foi uma postura ok. Se não foi brilhante, ela foi. A gente não pode baixar daquilo que foi no segundo tempo. O time não precisa ser brilhante, como foi contra o primeiro tempo contra o Peñarol, mas o time precisa ser. Não pode baixar a régua do jeito que baixou no primeiro tempo. Acho que o segundo tempo está ok, não tem o queixa para fazer no segundo tempo. Porque é um jogo difícil, é um time bem treinado, o campo não reunia as melhores condições para jogar, o campo estava duro, estava a bola peperecando muito. E eu acho que a arbitragem também, falo de novo, contribuiu para que a gente saísse com a derrota. Não foi o principal fator também, mas também prejudicou a gente. Diniz, aqui, Gustavo Fortes, da Cidade Corintiana. Você falou no primeiro tempo que não foi uma boa partida da equipe, e eu queria entender por que não substituir já na primeira etapa. Você não fez isso ainda durante as partidas, e depois das substituições o time consegue melhorar, você mesmo falou. Por que não mexer? E foi a pior partida sua no comando? Eu acho que sim, mas o primeiro tempo, por conta do primeiro tempo, eu acredito que sim. E agora, o fato de não mexer, o time voltou melhor no segundo tempo. Depois ganhou mais energia com as mudanças, mas eu não achei que eu tinha que mudar a peça logo no intervalo. Então eu quis esperar mais um pouco. O time tinha dado uma renovada no ânimo com a conversa que a gente teve no vestiário, e depois eu mudei na hora que eu achei que precisava mudar. Boa noite, Diniz. José Eduardo, agência Timão. Hoje o Alex Santana volta a ter uma oportunidade após estar treinando separado, com a sua chegada você reintegra ele ao elenco. Então, uma avaliação desses poucos minutos que ele esteve em campo e o que você já viu dele nesses treinamentos? Não, Alex é um jogador que eu gosto. Eu já acompanho o Alex há bastante tempo. Ele foi reintegrado, é um cara muito querido pelo grupo. E eu acho que ele entrou bem no jogo, jogou poucos minutos. E vamos ver para frente. Hoje a gente também estava sem o André, sem o Carrijo, e tem bastante gente para o setor ali de meio campo, somente para a posição dele. Mas ele é um jogador que eu gosto. Diniz, boa noite. Rafael Sanches, da TVT, afiliado da Globo aqui. O Rafael Gonais, técnico do Mirassol, considera você um dos técnicos mais difíceis de se enfrentar, se não o mais difícil, né? E ainda assim, nos últimos 4 jogos, né, à frente do Mirassol, ele acabou vencendo você 3 pelo Vasco e esse agora. Eu queria que você falasse das dificuldades suas em enfrentar o Rafael Gonais. É sempre difícil, é um treinador que não é porque esse ano o Mirassol não está bem, que não tira nada o mérito. Hoje, esse ano aqui ele é melhor que o ano passado, porque a gente, quando é treinador, a gente vai melhorando com o passar do tempo, com as experiências ruins. Hoje ele está sendo menos badalado, mas é um treinador melhor do que foi no passado. Sempre difícil também jogar contra ele, as equipes são bem treinadas e eu torço muito para o sucesso dele. Professor, boa noite. Carlos Santana, da Rádio Globo Esportes. O jogo de hoje foi marcado negativamente na sua trajetória pelo Corinthians, porque hoje você sofreu, o seu time, você sofreu pela primeira vez um gol e, consequentemente, ganhou depois. Eu queria saber de você o que tirar de lição das próximas partidas para evitar que novos erros aconteçam e essas derrotas também venham a acontecer, mais derrotas. O que dá para tirar de conclusão do jogo de hoje? Muito obrigado. Acho que as lições o time vai tirar. É difícil falar que lição tirar. A gente, uma delas, muito claramente, a gente não pode entrar com o nível de concentração que a gente entrou no começo do jogo, o nível de energia. Eu acho que isso é uma coisa que é o fundamento principal do time. Todas as entrevistas que teve de jogo desde que eu cheguei aqui, eu tenho frisado isso. A questão do espírito, que é uma coisa que conecta o time com o torcedor corintiano, com a arquibancada, é uma coisa que ela não pode faltar. Pode faltar outras coisas. É inaceitável, Fiel. É inaceitável esses jogadores entrarem com essa nhaca, com esse desânimo, com essa falta de interesse, de concentração, o próprio treinador falando. E o que acontece nesse elenco do Corinthians fica muito claro a cada dia, a cada temporada, a cada ano, que nunca o problema é só o técnico. São os próprios jogadores. É sempre assim, joga 2, 3 partidas boas e olhe lá. Isso é num nível ótimo ali do elenco. Porque normalmente joga uma boa, uma nhaca no segundo jogo. Uma boa, uma nhaca no segundo jogo. Corinthians, se tivesse ganhado hoje, estaria aqui, ó, em décimo. Em décimo. Para você ver a importância de 3 pontos no Brasileiro até o momento. Porque se ficar vacilando, os times vão se distanciando, o que está acontecendo já aqui em cima. Ó, não tem tanta diferença hoje, ó, de 15
para 24, pô, 2 vitórias ali se o Corinthians tem em seguida, 3 vitórias a gente já dá uma embalada boa. Não pode ficar perdendo ponto. É fora de casa, é contra o... Pô, mas o Mirassol tá na zona de rebaixamento, cara. Qual a dificuldade desse elenco, que é um elenco, um dos elencos mais caros do Brasil, de conseguir fazer 2, 3, 4 partidas boas, com intensidade, com interesse? O próprio treinador tem que falar que o time entrou com manhaca, sem ânimo, sem disputar, sem garra. Pleno 2026, o time que não entra com determinação, com foco, com garra, com ânimo dentro da partida, disputando cada bola, não vence. Pode ser o melhor time, pode ser o Flamengo, pode ser o Palmeiras, que hoje, infelizmente, são os melhores elencos. Se não entra com vontade, se não entra com empenho, na marcação, disputando as bolas, não vence. Se não tem isso, cara, é o mínimo. E pra mim, o Diniz tem que puxar a orelha desses caras. Chega, meu. Pô, não dá pra fazer uma partida que fez contra o Peñarol, não vai jogar sempre brilhantemente. Mas o que eu digo é de entrega, de interesse, de concentração na partida, e faz uma nhaca de uma partida como essa. Corinthians vinha de 2 empates, 1 vitória e agora mais uma derrota. É lamentável um time como o Corinthians em 14 jogos ter 15 pontos. Em 14 jogos ter 5 derrotas, 6 empates e só 3 vitórias. Então, deixa a sua opinião aí nos comentários, mas é aquilo. Pra mim, esse elenco já faz tempo tem que fazer uma limpa. Tem jogadores bons. Os titulares, quando tem interesse de jogar bola, de vestir esse manto de verdade, consegue bater qualquer time do Brasil, sul-americano. Mas quando fica nessa nhaca, então tem que olhar nos olhos desses caras aí e falar: você quer? Não quer? Tchau, vaza. Porque aqui é Corinthians. Corinthians não merece mais um ano a gente passando esse sufoco no brasileiro. É ridículo. É ridículo a gente ver o time Palmeiras aqui, Flamengo, com 33 pontos. 1 derrota, 2 derrotas do Flamengo. E o Corinthians aqui, 5 derrotas e 6 empates, cara. Não dá. Não pode. E a gente vê que é falta de interesse, falta de vontade desses jogadores aí. Joga quando quer. Comenta aí, fiel, se inscreva no canal. Fortaleça com o like de sempre, que ajuda a gente demais o YouTube a voltar a divulgar os nossos vídeos, que não tá divulgando, não tá entregando. A gente tá quase deixando esse canal de lado. Tô começando a movimentar outro canal porque não sei o que acontece, ele para de divulgar os vídeos, para de distribuir, nem os inscritos recebem. Então ativa o sininho para pelo menos receber as notificações aí, ficar por dentro de tudo do Coringão, que é Corinthians de verdade. Até o próximo vídeo. Valeu!